Nossa meditação nessa noite é a consagração da vida familiar, queridos. Nós estamos em 2 Crônicas 7,14, é o versículo desse mês. Vamos falar todos juntos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa jornada de consagração, queridos irmãos, compreendem 5 mensagens, 5 desafios nesse mês de novembro. Nós começamos e pregamos sobre a importância da consagração de vida. No domingo passado nós falamos sobre a consagração de vida e hoje vamos falar sobre a consagração da vida familiar. No próximo domingo à noite nós vamos falar sobre a consagração da vida profissional. Então você que tem enfrentado lutas na sua vida profissional, nos seus negócios, é o momento de você vir para nós orarmos pelos seus negócios, pelo seu trabalho, para que haja prosperidade, para que caia as barreiras. Creia que essa noite muitas barreiras estão caindo dentro do seu lar e dentro da sua família. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, nós recebemos do socorro. Deus ouve as nossas orações. Amém, igreja? Deus ouve e Ele tem muitas bênçãos para derramar sobre nossas vidas. A nossa mensagem está baseada em Josué capítulo 24, versículo 15, quando Josué diz ao povo no final de seu ministério: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. No próximo sábado nós teremos aqui o Dr. Guilherme Schelp. Dr. Guilherme Schelp é o procurador regional da República e ele vai vir nos falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, em termos de destruição da família. Então eu recomendo que você venha aqui no próximo sábado às 20 horas. Mas você já sabe que você vê hoje e presencia cada vez mais que a família tem sido solapada por todos os mecanismos de televisão, de mídia, de músicas cada vez mais que tentam destruir os valores familiares, os valores do indivíduo. Então nós temos sido e enfrentado uma grande batalha contra as famílias. Quando eu escrevi esse livro em 2010, nós estávamos vendo muitas coisas acontecendo. Eu me lembro bem naquela época que a Rede Globo, existia uma novela e a Rede Globo estava pretendendo colocar o primeiro beijo gay na televisão. E houve então uma grande manifestação no Brasil, aonde muitas pessoas ligaram para a Rede Globo, entraram nos seus canais de comunicação e disseram que não poderia ser feito aquilo contra a família. Eu me lembro que naquele ano não foi televisionado. No outro ano passou então numa novela o beijo gay. E eles estão colocando isso para que isso seja aceito cada vez mais pelas pessoas como normalidade. Recentemente eu recebi um artigo de um médico psiquiatra dizendo então que o estuprador e dizendo que o pedófilo também é uma doença. Queridos, é um desvirtuamento moral. Nós estamos sendo solapados, nós estamos sendo atacados por todos os mecanismos contra a família. Por isso que eu recomendo que você faça essa leitura sobre a vida da família na sua casa essa semana, todos juntos. Separe um tempo para você como família, dedicar e vocês fazerem essa leitura dessas devocionais sobre a vida familiar, sobre a bênção que Deus tem para a sua casa, para que vocês tenham valores e princípios que andam em unidade dentro dos valores do princípio da palavra de Deus. É triste nós vermos hoje que os nossos jovens estão achando normal a vida da sexualidade, da bissexualidade, da assexualidade, da transexualidade. E queridos, não é normal.
Isso são coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Isso não é normal, como também mentir não é normal, como murmurar também não é normal. Essas coisas são pecados segundo a palavra de Deus, e por isso devem ser abominados por nós. Não a pessoa, mas a prática dessas coisas. A nossa jornada então está tentando produzir em nós a valorização da vida familiar, a valorização da família segundo os padrões da palavra de Deus. Tudo isso, toda essa luta contra a destruição da família, deve provocar em nós não uma apatia, não um desânimo, não um desinteresse, ao contrário, deve provocar em nós o desafio de lutarmos pelo projeto maravilhoso que Deus nos deu, que é o projeto da família. Amém, irmãos? Quando Deus criou o homem era bom, mas quando Ele fez a sua ajudadora, quando os dois estavam unidos, a criação então ficou perfeita, então ficou tudo muito bom. O casamento é uma invenção divina, é um projeto maravilhoso de Deus. Por isso que nós precisamos entender que o projeto que Deus tem para o casamento é o projeto do casamento de um homem entre uma mulher, porque esse projeto é o projeto que faz com que a família seja um projeto autossustentável, autogovernável e autopreservável. É impossível duas pessoas do mesmo gênero conduzir à preservação da humanidade. É impossível isso. É impossível estabelecer-se governo sobre a terra. É impossível estabelecer sustento sobre a terra. Porque se nós não houvermos então a compreensão clara sobre isso, pais, conversem com seus filhos isso de uma maneira muito clara. Muito clara, porque nós não podemos consentir com esse desvirtuamento, com essa luta, com esse ataque contra a desagregação da família monogâmica que Deus colocou para nós. Isso não é simplesmente uma luta política, isso é uma luta pela preservação da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém? Por isso que nós precisamos aprender a nos posicionar. Nós precisamos entender que quando preservamos o nosso lar, quando preservamos nossa família, nós estamos preservando a humanidade. Essa semana eu fui convidado para ir a uma escola, porque houve uma dificuldade. O pai e a mãe estavam se separando e houve uma confusão na porta da escola por conta disso, e o filho está sendo atingido de uma maneira terrivelmente. E os diretores falaram assim: esse é o menino que está sendo mais indisciplinado esse ano. O pai e a mãe podem querer separar e pode virar e falar assim: eu vou resolver minha vida, eu vou arrumar outra pessoa. Não, querido, você está destruindo a vida do seu filho, você está destruindo o equilíbrio do seu filho, você está arrebentando com a vida do seu filho, com os sonhos dele, com a estabilidade emocional dele. Por isso que a nossa luta é para lutarmos pela família que Deus colocou para nós. E a família que Deus colocou para nós, Ele diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Por isso que nós precisamos lutar pela família. Amém, igreja? Nós precisamos lutar pela família. Então, querido, eu quero te falar hoje sobre 4 verdades das famílias que se consagram a Deus. A primeira verdade: a família consagrada a Deus, que experimenta de Deus, ela se torna sinônimo de bênção. Sinônimo de bênção. Em Gênesis 12, versículo 3, ele diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Família feita por Deus, juntada por Deus e selecionada por Deus, é uma família para abençoar, para ter a bênção de Deus e para abençoar as nações. Quando Deus estabeleceu a primeira família, Ele deu a bênção completa da criação. A bênção completa era que a família é muito boa. A criação então ficou estabelecida, completa. E então Deus começa então a abençoar famílias. Quando Ele chama e traz os patriarcas, Ele traz uma bênção sobre a família. Cristo Jesus nasceu
dentro de uma família de Maria e José. Seu primeiro milagre foi em bodas de Caná, na celebração de um casamento. Nós vemos que Cristo disse sobre o casamento, sobre a família, a aliança de que Deus está fazendo com a humanidade é uma aliança de famílias. Por isso que nós precisamos entender isso. Deus tem uma bênção para a tua casa, para a tua família, para esse projeto que Ele criou. E o projeto da bênção é Ele abençoar a sua vida. E abençoar a sua vida com plenitude, abençoar a sua vida com completude, abençoar a sua vida com a alegria dEle, com o poder dEle. Quando nós caminhamos juntos com o outro, nós experimentamos de fato o amor. Ontem nós tivemos aqui o chá de fraldas da Leica e do Glênio. E eu disse a eles algo que eu experimentei na minha vida. Até ter filhos, eu achava que sabia o que era amor. Mas quando nasceu as minhas filhas, eu entendi de fato o que é amor. Porque o bichinho chora a noite toda, faz xixi, suja a fralda, e você faz isso com todo amor, esse serviço. Você faz 1, 2, eu já cheguei a trocar 5 fraldas à noite. E eu trocava fraldas, e às vezes eu tinha que trocar fraldas e lavar banheiro, porque de vez em quando a Soraya vomitava. Então, aí você aprende de fato o que é amor. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Você fica a noite toda assim com o bichinho lá chorando. Pá, vai passar. Você vê, está nascendo o dia e o bichinho não parou de chorar. Nasce o dia, e você está com aqueles olhos que você sabe, né? Mas eu acho maravilhoso hoje, todos os dias, as minhas filhas chegarem e falarem assim: você é o papai mais lindo do mundo. Eu falei: valeu a pena. Não precisa de dinheiro, não precisa de gesto mais verdadeiro do que 2, 3 palavrinhas: você é o papai mais lindo do mundo. Que gesto maravilhoso. Deus tem uma bênção para a sua vida. Quando você anda no caminho do Senhor, casais, andem no caminho do Senhor. Nós temos orado aqui todas as quartas-feiras pelas novas famílias que vão ser geradas, para que as mulheres sejam mulheres de Deus, para os homens de Deus, e que os homens de Deus sejam homens verdadeiros de Deus para as mulheres de Deus. Nós estamos orando todas as quartas-feiras, e eu creio que em nome de Jesus nós vamos ver novas famílias sendo formadas na nossa igreja com esse padrão de homens e mulheres que são cheios de Deus e vão andar cheios de Deus. E nós não vamos ver o padrão do mundo se estabelecendo em nosso meio, não, queridos. Nós não vamos ver homens e mulheres se juntando sem compromisso para ver se vai dar certo, não. Porque isso é quebrar a regra de Deus. Isso é quebrar o princípio de Deus. Se você quer receber a bênção de Deus, então ande conforme a palavra do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Deixará o homem a sua casa e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ali está a bênção de Deus. O princípio de Deus: abençoarei você. Ele está dizendo, Ele está garantindo, e Ele tem todo o desejo de te abençoar, e não são poucas bênçãos que Ele quer dar à sua vida, na sua família.
Ele quer te abençoar para que você e o mundo veja que a sua família é uma família abençoada por Ele. Amém, igreja? Porque quando a sua família for abençoada, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Nós conhecemos muitas pessoas, eu e a Soraya conhecemos algumas pessoas que não têm o padrão de vida familiar que nós temos como cristãos. Muitas pessoas que não são cristãs. Muitas pessoas, inclusive, que têm opção sexual, como falam aí. Eu digo que a pessoa está vivendo no pecado. E eles ficam admirados de ver, e de saber, e de perceber o quanto que Deus tem nos abençoado. Compensa, querido, você a andar no padrão de Deus. Família é sinônimo de bênção. Segundo princípio, família deve ser um lugar de espiritualidade vivencial. Josué diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu queria te chamar hoje a você decretar a morte de toda hipocrisia e de todo farisaísmo dentro da tua casa, em nome de Jesus. Que você possa viver como um cristão genuíno dentro do seu lar, um cristão amoroso, um cristão que se preocupa, que ama, que não tem palavra vulgar na sua boca, que não tem destempero emocional dentro da tua casa, que não fica preocupado, murmurando, reclamando da vida, reclamando das situações. Não, que na sua casa você louve a Deus como você tem louvado aqui nessa igreja. Amém, igreja? Que você na sua casa, você ore como você tem orado aqui. Eu quando casei com a Soraya, eu falei para ela assim: olha, nós vamos casar, nós vamos ter filhos, mas eu quero que os nossos filhos vejam que de fato nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Isso é o que vai ser mais importante para as nossas vidas, que elas vejam que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Queridos, isso tem que ser uma decisão sua. Você, homem de Deus, tem que orar todos os dias pela sua esposa, pelos seus filhos. Você, mulher de Deus, tem que orar todos os dias pelo seu esposo, pelos seus filhos. Pais de joelhos, filhos de pé. Deus te colocou uma missão, um presente maravilhoso, os seus filhos. Por isso, nós devemos desenvolver a piedade, buscar viver de acordo com Deus vivo em nossas casas, em nossas famílias. A sua casa tem um caderno de oração? Você tem um caderno de oração? Um caderno que você, ao longo dos anos, você pode olhar para trás e pode mostrar para o seu filho: olha aqui, ó, Deus respondeu essa oração, Deus respondeu esse pedido. Isso não é piegas não, querido. Sabe como é que esse livro foi escrito? São orações que eu fui fazendo ao longo dos anos. Cada versículo desse, Deus falou primeiro comigo ao longo dos anos. Cada oração dessa, tem oração aqui que eu escrevi há mais de 15 anos atrás. Sabe como é que a Bíblia foi escrita? São orações de homens e mulheres de Deus que escreveram. O que você está escrevendo? Você está escrevendo amor, harmonia, priorizando Deus. Vamos decretar hoje toda a morte da hipocrisia, toda a morte de farisaísmo, em nome de Jesus, igreja, amém?
Terceiro, a família, ela deve ser portadora da verdade encarnada. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O bem mais precioso que eu e você temos para deixar nesse mundo, para a futura geração, é o nosso amor pela palavra de Deus. É o nosso amor a este livro, é o nosso apego a este livro, é o nosso apego a esta palavra. Queridos, mas isso não pode ser simplesmente conhecendo essa palavra, mas tem que ser encarnando essa palavra, vivendo essa palavra. Essa palavra de Deus, querido, você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus não te corta. Ontem eu estava com as meninas lá em casa, e a Paulinha virou: papai, faz um sanduichinho de pão carequinha com requeijão. Eu fui fazer. Na hora que eu fui fazer, eu não sei, eu devo ter algum problema mesmo. Mas toda vez que eu vou mexer com esse negócio de cortar pão, quase sempre eu me corto. E eu me corto assim, eu quase cortei esse dedo aqui ontem. Graças a Deus eu não cortei, eu abaixei, fiz lá. Eu demoro um tempão para fazer um negocinho tão simples assim. Você pode até estar rindo aí, mas é verdade. Mas oramos todos os dias. Elas têm aprendido a esconder a palavra de Deus no coração delas. A gente não está lendo caixinha de promessas, porque caixinha de promessa para mim é a maior aberração. Porque a palavra de Deus, querido, ela tem que ser uma forma de Deus falar com você o que está errado na tua vida. Na caixinha de promessa, você não vai ver o que está errado na tua vida. Se você ler aqui o livro de Colossenses, você vê aqui Paulo falando: habite ricamente em você. A palavra de Deus tem habitado a sua vida. Você é o tipo do crente que quando a pessoa chega e fala para você: eu estou com problema no casamento, você fala assim: não, larga mesmo, que daqui a pouquinho você arruma uma outra pessoa. Que é aconselhamento do inferno, do capeta, isso que está na tua cabeça. Não tem nada de Deus na tua vida. Porque como uma pessoa de Deus, você vai falar o quê? Caminha a segunda milha, perdoa 70 vezes 7. Mas você não sabe, pastor. Eu vou te ajudar, nós vamos orar juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos orar juntos, vamos caminhar mais uma milha, vamos caminhar mais uma. Nós não vamos desistir. Nós precisamos ser desses que amam, que amam, que amam, que amam, e que amam, e que amam. Amém, igreja? É isso que nós precisamos ser. Mas para isso nós precisamos encarnar essa palavra de Deus. Ele fala de todas as formas. Ele fala de uma escolha sua pessoal. Ele fala de uma escolha de relacionamento, de você ensinar o seu filho. Ele fala de aconselhar pessoas. Ele fala de sabedoria. Ele fala de louvor, de todos os mecanismos. Você tem que colocar a palavra de Deus, queridos. Tem que colocar a palavra de Deus no teu lar, na tua casa, nas paredes, nos recadinhos, WhatsApp, Facebook, e-mail, sei lá o que, mas faz alguma coisa, fala da palavra, medita na palavra, pensa nela, fala para o seu filho, fala para o teu marido, manda para ele. Você sabe por que eu casei com a Soraya? Quando eu conheci ela, eu ia fazer aniversário, ela ligou para mim. Aí ela ligou para mim. É uma boa estratégia essa aí, viu, mulheres? Ela ligou para mim, ela falou: olha, eu liguei para ler um versículo que eu li hoje e eu pensei em você. Eu falei: poxa, ela pensou em mim. Ela foi e leu para mim Salmo 37, de 1 a 4. Nunca esqueci. A partir desse dia, esse é o meu versículo mais predileto da Bíblia. Eu falei: se ela leu a Bíblia para mim, o que mais que eu vou precisar nessa vida? Ela confia em Deus. E se eu tiver Deus, e se ela tiver Deus,
Não importa se tudo der errado, mas se a gente tiver Deus, tudo vai dar certo, irmãos. Amém? Aprende isso. Não é casa, não é carro, não é viagem. É Deus, é ter Deus na tua casa. Por último, queridos, a família estabelece o respeito às individualidades. Leiam para mim esse versículo, Efésios 5:21. O que ajusta as pessoas é o amor. Só o amor. Não tem outra coisa. É só o amor que vai ajustar um ao outro. Então, ame, decida amar. O amor de Deus. Vamos falar juntos? O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, para mim a maior maravilha do Evangelho é que Deus me ama incondicionalmente. A maravilha do Evangelho é que Ele me deu o Espírito Santo para amar incondicionalmente. A maravilha é que Ele tem dado a graça para amar e viver para Ele. Sabe o que vai mudar o seu filho? O que vai mudar a sua esposa? O que vai mudar o seu marido? O que vai mudar o seu parente? O amor. O amor constrange. O amor constrange muitas pessoas. Muito mesmo. No domingo passado, lá no Fantástico, foi mostrado o Prêmio Nobel da Paz desse ano. Aquele indiano, que por atitudes não violentas já tirou mais de 80 mil crianças da exploração do trabalho. E uma das palavras que mais me chocou foi de um jovem que era engenheiro, e ele falou que, olha, ele me ensinou a me amar. Olha que coisa poderosa isso. Ele me ensinou a me amar. E hoje, se eu sou alguém no mundo, é porque Ele me amou. Deus escolheu nos amar. E se hoje nós somos alguma coisa nessa vida, é porque Ele tem nos amado. É só o amor, querido. E é o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana. Nessa noite eu queria te desafiar a você sair daqui, entendendo que você tem uma missão nessa vida: amar a sua família. Amar de qualquer jeito, de qualquer forma, amar com toda a força, entender que você tem uma oportunidade, enquanto você está vivo, de expressar o amor, e de entender que você não pode deixar passar a vida em branco sem amar, que você se arrisque amando, porque não compensa viver esse mundo sem conhecer o amor de Deus, sem amar o outro.
Eu espero que você aprenda a amar seus pais, filhos. Aprenda a abraçar seus pais, sentir o cheiro gostoso deles. Pode ser que um dia você não vai ter eles pertinho de você. Mas enquanto você tiver, você abraça, você sente o cheiro. E você fala o que minha filha tem falado para mim, que eu falei um dia para o meu pai, que hoje eu não posso falar para ele. Porque ele já foi. Mas a minha mãe está aqui. Eu abraço aquela velhinha, eu cheiro ela e eu falo: você é a melhor mãe do mundo. É a minha, né? Eu posso falar. Que você saia daqui com essa missão. Porque se eu e você vivemos essa missão verdadeiramente, de amar verdadeiramente, esse mundo será melhor. Amém? Amém? Sua família vai ser melhor. As pessoas vão ver. Não adianta. Discutir relacionamento não resolve patalhona nenhuma. Não adianta. Sabe o que vai adiantar no seu casamento? O dia que você decidir amar. Porque o dia que você decidir amar, você vai olhar e vai falar assim: eu vou fazer. Eu vou amar. Não importa a situação. Essa noite eu falei para você consagrar a sua família a Deus, para que a sua família seja um lugar de bênção, para que a sua espiritualidade seja prática e não farisaica, para que o Evangelho seja real e encarnado, para que o amor seja o elo perfeito, real e verdadeiro. Essa noite eu te desafio a você ter a sua família consagrada a Deus. Feche os teus olhos e ora a Deus. Se tem sido difícil os teus dias, pede para Deus: Deus, me dá a tua paz aqui hoje, e me dá o poder de amar, Senhor, e me dá a graça de amar, Senhor, como o Senhor me ama. Se está difícil perdoar, você fala assim: Deus, me ajuda a perdoar, Senhor. Eu não sei perdoar, me ajuda a perdoar, me ajuda a esquecer, me ajuda a lançar fora essas coisas, porque eu quero uma família consagrada ao Senhor, eu quero uma família abençoada ao Senhor. Tenha coragem de dizer para Deus assim: Deus, hoje eu vou sair daqui e eu vou viver, Senhor, a minha vida na força do amor. Eu vou viver, Senhor, na força do amor. Porque foi a força do amor que levou Cristo Jesus à cruz do Calvário. Foi a força do amor de Cristo a Deus, e foi a força do amor de Deus que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Queria convidar o irmão Divino, a irmã Flávia, a nos ajudar a distribuir os elementos. O irmão Augusto, a irmã Elaine, o pastor Antônio, a irmã Lana, o irmão Divino e a irmã Gláucia.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem o seu amor, eu nem seria Deus me ama tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos a mim. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, não seria de mim. Deus me ama tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos a mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços. Nossas vozes, Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos a mim. Algum irmão ou irmã está saindo recebendo os elementos da ceia? Naquele dia da ceia, Jesus estava reunido com seus discípulos e ele estava falando que estava indo embora. E ele estava dizendo que eles deveriam sempre se lembrar dele. E a maneira que ele falou que nós deveríamos nos lembrar dele é através da ceia. O pão nunca vira carne. A gente não coloca vinho, a gente usa suco de uva porque é memorial, é para sempre nos lembrarmos de Jesus. Porque a gente nunca pode se esquecer dele, amém? Amém. Porque ele morreu para mostrar o amor de Deus por nós.
Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos. Senhor Deus, te rendemos graças, Pai, pela Tua presença em nosso meio. A Tua presença que restaura, que renova. A Tua presença que nos revigora, que nos dá forças para caminhar. Nos ensina, Senhor, a amarmos os nossos irmãos. Nos ensina a amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama, Pai. Nós te rendemos graças, te somos gratos por cada segundo do nosso existir, por cada momento da nossa vida, por estarmos aqui juntos em comunhão na Tua presença. Nós te rendemos graças em nome do Senhor Jesus Cristo.